Boa noite, irmãos. Que a graça do nosso Deus esteja conosco neste momento para aprendermos mais e mais da Sua palavra. Nós estamos estudando sobre os cânones de Dort, ou melhor, as doutrinas das Sagradas Escrituras, que foram atacadas por Jacobs Arminius. E os cânones de Dort foram essenciais para que fosse resgatado aquilo que o povo de Deus sabia desde os primórdios, desde os tempos dos apóstolos, os pais apostólicos, e tinha sido agora corrompido depois da reforma protestante. Foram condicionados alguns ensinamentos a como se o homem fosse o centro e Deus fosse dependente do homem. Então nós temos estudado os 5 pontos do calvinismo ou dos cânones de Dort, que é a eleição incondicional, a expiação definida ou restringida, a depravação total, a graça irresistível e a perseverança dos santos. Estamos dando uma estudada na perseverança dos santos e vendo que no artigo 5 trata das consequências dos graves pecados que, infelizmente, os crentes muitas vezes tendem a praticar. E Deus se levanta para corrigir o seu povo. Ele não vai deixar o seu povo à vontade nos seus pecados. Então Deus, ele é pai que ama seus filhos e corrige a todo filho que ele recebe. Nós estamos estudando o artigo 5, que fala das consequências desses graves pecados, porque diz assim o texto dos cânones de Dort: eles, no entanto, por causa desses pecados grosseiros, ofendem profundamente a Deus, tornam-se culpados de morte, entristecem o Espírito Santo, suspendem o exercício da fé, ferem gravemente as suas consciências e algumas vezes perdem o senso do favor de Deus, até que voltem ao reto caminho, sinceramente arrependidos, e a face paternal de Deus volte a brilhar sobre eles. Enquanto isso não acontecer, eles estarão distantes desta comunhão e se sentindo completamente rejeitados dentro da graça. Apesar de estarem na graça, eles não sentem o prazer da graça. Como disse Davi: restitui, Senhor, em mim a alegria da salvação. Porque ele perdeu a alegria da graça, da salvação. Era como se ele não a sentisse mais. E por que isso? Porque o pecado contamina os nossos sentidos, a nossa espiritualidade, a nossa percepção, a nossa cosmovisão, corrompe tudo. E aí nós nos sentimos muito maus. Mas quando a face de Deus volta a brilhar sobre nós, depois que Deus corrige esses pecados, então nós passamos a se sentir completamente restaurados. Por que nós erramos tanto? Porque muitas vezes nós não sabemos nem mesmo como orar. Veja o que Tiago fala no capítulo 4, o versículo 3. Ele diz: pedis e não recebeis, porque pedis mal. E o que é pedir mal? É pedir para esbanjar nos seus próprios prazeres. O que é pedir mal? E o que é esbanjar nos próprios prazeres?
É pedir coisas pecaminosas? É pedir em oração para ser rancoroso? É pedir em oração para se prostituir? É pedir em oração para roubar? É isso que é pedir mal? Para esbanjar nos seus prazeres? O que seria pedir mal? Sim. Aham. Isso. Pedir mal é você pedir sem visar a glória de Deus, e pedir mal é você pedir apenas para você, pensando somente em você. Não é que você não vai pedir algo que seja só para você. Por exemplo, você vai viajar, então você, Deus, me dá condições de me sustentar nessa viagem. Ó, você está pedindo só para você. Mas essa oração, ela tanto pode ser má, esse pedido pode ser mau, como esse pedido pode ser bom. O que é que faz um pedido dessa natureza ou parecido ser bom ou ser mau? É justamente isso, né, que Carlão falou. É quando nós não estamos visando a glória de Deus. Ou quando também nós não estamos visando o nosso próximo. Então, tudo que você pedir, você tem que pedir pensando, Deus, porque me dá saúde. Porque se eu tiver saúde, eu posso servir melhor os meus irmãos. Se eu tiver saúde, eu posso ir mais para a tua casa. Se eu tiver saúde, eu posso te servir de uma forma melhor. Se eu tiver saúde, eu fazendo tudo que te agrada, o teu nome será glorificado na minha vida. Então veja quão diferente é do que você pedir simplesmente porque quer estar ausente da dor. Pedir simplesmente porque quer fazer as coisas do dia a dia. Tudo isso o ímpio faz, tudo isso o ímpio deseja. Nosso foco, nossa motivação tem que ser oposta ao do ímpio. Não pode ser igual. O ímpio faz as coisas por impulso, no automático, visando somente se dar bem, ou se dar bem perante a sua família, os seus amigos. O crente não. O crente busca tudo isso, não é que o ímpio busca saúde, prosperidade, para quê? Para que ele, não só ele viva bem, como ele também possa socorrer as pessoas que necessitam. E principalmente para que Deus seja glorificado e não que ele apareça. Porque o ímpio também vai fazer isso. Muitas vezes, eu quero ter riqueza, eu quero ter posses, porque eu quero ajudar muitas pessoas, e sai fazendo caridade e fazendo um monte de coisa, mas o interesse muitas vezes sabe o quê? Ser visto, ser reconhecido, ser aplaudido, receber louvores. Ele ama isso, então ele busca a atenção das pessoas. Vai dar uma cesta básica, filma aqui e tudo, porque ele quer mostrar, não é, o quão bom ele é. Aí isso não é justo diante de Deus. Por isso que, além disso, de servir, tem que ser para a glória de Deus e só. Não é? Não veja a tua mão esquerda a esmola que a tua mão direita dá. Ou seja, faça somente para agradar, honrar e satisfazer a Deus. Porque Deus quer, eu farei. Deus quer que eu ame o meu inimigo, então eu vou socorrer ele, que ele está pressando em mim. Porque Deus quer, não é porque as pessoas orientam ou porque você quer aparecer, é porque Deus quer. Então você faz somente porque Deus mandou. Porque se Deus não mandasse, você não poderia fazer. Por exemplo, devemos orar pelos nossos inimigos? Sim, devemos. Devemos orar pelo apóstata? Não. O que é que diz lá em João? Aqueles
Vamos dar uma olhada, deixa eu ver se eu encontro aqui. A carta do apóstolo João. Acho que é a primeira epístola dele. Vamos dar uma olhadinha aqui para a gente. Capítulo 5, de primeira epístola de João. O versículo 16 por diante. Veja só. Se alguém vir a seu irmão cometer pecado, não para a morte, pedirá, e Deus lhe dará vida. Aos que não pecam para a morte, há pecado para a morte. E por esse, não digo que rogue. Então veja, é uma ordem de Deus. Nós devemos orar por todos, pelos nossos inimigos, por todos, menos por aqueles que pecam para a morte. Ou seja, o pecado para a morte é a blasfêmia contra o Espírito Santo, é a apostasia. É você conhecer o Evangelho e blasfemar, rejeitar o Evangelho que você já conheceu. E Deus está dizendo aqui, não ore por esses. Então nós não oramos. Aí Deus diz, ore pelos que vos perseguem. Aí nós oramos. Então percebe que nós fazemos o que fazemos porque Deus manda. Ah, mas eu estou com vontade de orar pelo apóstata. Não vai. Deus não quer. É proibido. Então você não ora, porque você só faz o que Deus manda. Alguma dúvida nesse ponto? Questionamentos? Pode falar. Não? Olhe só. Então, pedis e não recebeis, porque pedis maus, para esbanjardes em vossos prazeres. Veja, irmão, isso é muito sério. O que é que pode acontecer se a gente pedir mal? Porque, pedis e não recebeis, porque estão pedindo mal, para esbanjar em vossos prazeres. Mas nós vimos aqui, uma semana dessas, que muitas vezes Deus dá, quando a gente insiste pedindo o que é mal. E isso é terrível para nós. Bom era que Ele não desse, mas às vezes Ele dá, quando a gente pede o que é mal. Aí veja só, por exemplo, vamos abrir aí em Salmos 106, do versículo 12. Livro de Salmos 106, a partir do versículo 12. Veja o que diz. Então, creram nas suas palavras e lhe cantaram louvor. Isso é o povo de Deus, no deserto, fiel, louvando, crendo na palavra de Deus. Cedo, porém, se esqueceram das suas obras e não lhe guardaram os desígnios, os mandamentos. Rapidinho eles foram se esquecendo de todos os feitos do Senhor e dos seus mandamentos. Entregaram-se à cobiça num deserto. Olha, e tentaram a Deus na solidão, ou seja, na solidão do deserto. Concedeu-lhes o que pediram, mas fez-lhes desfinhar as almas. Eles oraram, tentando a Deus, provocando a Deus, pedindo coisas que satisfariam apenas a sua cobiça. Os seus prazeres carnais, o seu ego, era só isso que eles estavam interessados, em se dar bem. E pediram, e provocaram a Deus, e se rebelaram contra Moisés, e foi aquela agonia toda, e Deus disse, tá bom, Moisés, eles vão ter o que estão pedindo. É muito perigoso a gente ficar pedindo mal ao Senhor. Precisamos nos conhecer, precisamos conhecer o Senhor e a sua palavra, para saber se não estamos contaminados, conduzindo-nos pela nossa cobiça. Porque vamos lá, vamos ver o que aconteceu. A queixa pecaminosa, agora em Números capítulo 11.
Números capítulo 11. Olha o que diz. Queixou-se o povo de sua sorte aos ouvidos do Senhor. Eles estavam orando uma oração de murmuração. Ouvindo o Senhor, acendeu-se-lhe a ira, e fogo do Senhor ardeu entre eles e consumiu extremidades do arraial. Então eles estavam murmurando tanto, pedindo carne, querendo as coisas que diziam tinham no Egito, que Deus ficou furioso e começou a incendiar as extremidades do arraial. Então o povo clamou a Moisés, e orando este ao Senhor, o fogo se apagou. Moisés orou, aí Deus apagou o fogo da ira dele. Pelo que chamou aquele lugar Taberá, porque o fogo do Senhor se acendera entre eles. Ou seja, esse lugar agora, por onde pessoas passassem, diriam, aqui é Taberá. Ou seja, a ira, o fogo, as chamas arderam neste lugar. Por causa de quê? Por causa da oração de um povo ignorante, de um povo cheio de cobiça. Vamos seguir em frente. Os prosélitos pecaminosos. Alguns egípcios se converteram e circuncidaram-se e agora faziam parte do povo de Deus. Eram prosélitos, pessoas convertidas ao judaísmo. E seguiram com o povo de Israel, deixando o Egito para trás. Então, quando passou no Mar Vermelho, não passou só israelitas. Passaram também muitos egípcios, porém convertidos ao Senhor. E eles atravessaram, escaparam da morte que os demais egípcios sofreram. Mas vê só, era justamente do meio desse povo que estava vindo a incitação para os hebreus provocarem a ira do Senhor. Esse populacho aqui significa que os egípcios que estavam no meio deles, eles começaram essa rebelião, essa revolta por não haver carne. E o populacho, agora do versículo 4, e o populacho que estava no meio deles veio a ter grande desejo das comidas dos egípcios. É óbvio, eles antes comiam o que os egípcios comiam. Os hebreus não tinham o mesmo direito, porque eram escravos. Mas esses egípcios comiam. Então eles começaram a sentir saudade da comida, né, do seu povo, dos egípcios. E começaram aí a ficar revoltados. Pelo que os filhos de Israel tornaram a chorar e também disseram: quem nos dará carne a comer? Vê que coisa suja, não é? O povo egípcio, os egípcios começaram, porque a gente comia tão bem no Egito, contaminou alguns hebreus e começaram também a dizer, é mesmo, vocês têm razão, a gente nunca mais comeu carne, quem vai nos dar carne no deserto? Minha gente, agora isso é tão sério, porque nós fazemos o mesmo. Muitas vezes a gente fica insatisfeito, passa o dia todo chateado, aborrecido, porque nos falta alguma coisa que a gente acha que precisava, que era bom ter nesse momento. Porque eu não tenho isso? Por que me falta isso? E começa a ficar mal por dentro. Isso é uma oração silenciosa. Isso é uma oração que vem através dos sentimentos. Precisamos estar atentos a qualquer sintoma que a gente perceba nesse sentido. Pode falar, irmão Carlos. Mas não foi 40 anos, não. Aqui eles ainda estavam no início, e não é só isso, não, irmão. Moisés não murmurou, Caleb não murmurou, Josué não murmurou, e muitos dos povos, e muitos deles também não murmuraram esses daqui que estão murmurando, eles vão sofrer umas consequências, mas ficaram alguns, sabe? Mas é aquilo, será que
porque a gente observa como que algo muito grave deveríamos amolecer e dizer assim, já que não tem jeito, será que eu não devo fazer o mesmo? Era o pão do céu. É porque assim, eles não estavam murmurando, irmãos. Foi o populacho. Eles estavam comendo e estavam satisfeitos e estavam seguindo sua viagem. Mas é assim, por isso que o apóstolo Paulo diz, olha, um pouquinho de fermento leveda a massa toda. É isso que a gente precisa ter cuidado. Às vezes a gente está bem, nem sente falta de alguma coisa. E de repente chega alguém e diz, mas rapaz, tu era tão bem naquele tempo, e começa a falar de coisas que você tinha, e você começa a se sentir mal. Nós somos contaminados muitas vezes pelo que ouvimos, pelo que vemos, pelo que sentimos, sabe? Então, entra. Se você vê, o Senhor Jesus Cristo, Ele nos preveniu disso. Eu vou te seguir, Senhor, para onde tu fores. Ele disse, olha, tem certeza que você quer viver pior do que um animal? É isso que você quer? Viver pior do que vivem os animais? Porque os animais vão ter algum conforto, mas nós não vamos ter. Quer me seguir? Então nós precisamos ter essa consciência. Agora que de fato, feito o irmão Carlos disse, não é fácil. E o fato de você achar que o povo de Israel era um povo fraco, porque fizeram isso torna você mais propenso a cair. A melhor coisa que você pode fazer é dizer, nossa, estou prestes a cair, porque eu sou igualzinho a eles. Então eu preciso me corrigir, eu preciso estar atento, eu preciso estar vigiando. O apóstolo Paulo, ele queria estar livre do espinho da carne, o mensageiro de Satanás que o esbofeteava. Ele queria. E ele orou, Senhor, tira de mim, tira de mim. Ele não parou de orar enquanto não ouviu o Senhor dizer, não tiro, a minha graça te basta. Mas ele estava insatisfeito com a vida que estava levando, antes de Cristo responder. Porque depois que Cristo disse, a minha graça te basta, e o meu poder está sendo aperfeiçoado nessa tua dor, o meu poder está crescendo na sua vida, através dessa dor, só a partir daí ele despertou. E ele disse, pois de boa vontade, mais me gloriarei nas fraquezas, ou seja, nas dores, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Então o olho dele agora voltou-se para Cristo de novo, porque antes estava voltado para o sofrimento, para a dor. Quando Cristo revela o que aquela dor está causando, ele volta os olhos para Cristo. E agora ele diz, agora eu sinto prazer nas perseguições, nas angústias, nas necessidades, por amor de Cristo. Porque quando eu sou fraco, então é que eu sou forte. Mas é uma guerra. E é uma guerra que não é fácil. E precisamos ter essa sensibilidade e esse sentimento de misericórdia. Eles fizeram, nossa, que terrível. Mas, meu Deus, será que eu lá não faria o mesmo? Ou pior? É. Justamente. É isso. Temos que pensar assim. Eu faria pior. Então, Deus, tem misericórdia de mim, porque eu talvez só não estou fazendo igual porque não estou passando o que eles estão passando. Não é? Feito o irmão Carlos colocou. Agora que isso nos deixa mais próximos da rocha, que não permite que nossos pés vacilem. Agora, quando a gente, é fácil, esse povo covarde, vê que povo, e você está se achando melhor. Quem somos nós? Então, meus irmãos, veja, o populacho contaminou o povo. Vai falar, Carlão?
Também. É. Não conheciam quase nada de Deus. É. É verdade. Então, precisamos estar atentos para o que nós sentimos e para o que o povo também causa. As circunstâncias, televisão, rede social, o que é que isso causa em nós? E será que não desperta cobiça também no nosso coração? Aí veja, quem nos dará carne a comer? Lembramos-nos, aí eles começaram a falar as besteiras que o povo do Egito falava, né? Lembramos-nos dos peixes que no Egito comíamos de graça. Era de graça que eles comiam alguma coisa no Egito? É. Na verdade, eles não tinham nem como comprar, porque eles eram escravos. Eles não recebiam nem salário. Eles, na verdade, trabalhavam de graça. E a comida eles só recebiam, sabe por quê? Só para poder ter condições de trabalhar de novo. Porque senão, se dissesse, olha, eles aguentam sem comer, eles não comiam. Mas Faraó sabia que sem comida eles não davam conta. Aí dá comida a esse povo, só por isso. Mas observe, comíamos de graça dos pepinos, dos melões, pense numa delícia, dos alhos silvestres, das cebolas e dos alhos. Eita delícia! Aí veja só, rejeitando o pão do céu. Agora, porém, seca-se a nossa alma, e nenhuma coisa vemos senão maná. Era o maná como semente de coentro, e a sua aparência semelhante ao do bidélio. Espalhava-se o povo e o colhia, e em moinhos o moía, ou num grau o pisava, e em panelas o cozia, e dele fazia bolos. O seu sabor era como de bolos amassados com azeite. Então foi o alimento que Deus deu. Qual é o alimento que Deus tem nos dado? Quais são os recursos que nós temos recebido? O que nós queríamos mais do que o que Ele tem nos dado? É pecado querer mais? Não é. Mas é pecado ficar insatisfeito por não ter mais. Murmurar, reclamar, desanimar porque não tem mais. Então seria, Deus me dá mais. E daí a pouco, Deus, obrigado por tudo isso que o Senhor tem me dado. Sabe? É você trabalhar para ter mais, feliz com o que já tem. Para que você não se contamine, como eles aqui se contaminaram. A ira do Senhor contra a má oração. Veja só o que aconteceu. Agora nós vamos para o versículo 8. Deixa eu ver se vamos para o versículo 8. De Números 11. Versículo 8. Quando de noite descia o orvalho sobre o arraial, sobre este também caía o maná. Então Moisés ouviu chorar o povo por famílias, cada um à porta de sua tenda, e a ira do Senhor grandemente se acendeu, e pareceu mal aos olhos de Moisés. Ou seja, Moisés ficou triste com Deus, porque Deus se irou com o povo, apesar de Moisés também estar aborrecido com o povo. Disse Moisés ao Senhor: por que fizestes mal ao teu servo? E por que não achei favor aos teus olhos, visto que puseste sobre mim a carga de todo este povo? Aí Deus tem pena de Moisés e diz: separa aí 70 anciãos, eles vão te ajudar a conduzir esse povo. Porém, o pecado do povo aqui já foi praticado, não é? Ele já inflamou a ira do Senhor. Deus atendendo a má oração do povo. Veja o que aconteceu. Isso para o mal deles.
Números, agora do 31. Então soprou um vento do Senhor e trouxe codornizes do mar e as espalhou pelo arraial quase caminho de um dia. E os espalhou quase caminho de um dia ao seu redor, cerca de 2.000 côvados sobre a terra. Levantou-se o povo todo aquele dia e à noite, e o outro dia, e recolheu as codornizes. O que menos colheu teve 10 homens, e as estenderam para si ao redor do arraial. Então receberam o que pediram, né? Estão cheios de carne agora para comer. Estava ainda a carne entre os seus dentes, antes que fosse mastigada, quando se acendeu a ira do Senhor contra o povo, e o feriu com praga muito grande. Veja que triste, não é? Que coisa terrível. Pelo que o nome daquele lugar se chamou Quibrote Atavá, porquanto ali enterraram o povo que teve desejo das comidas dos egípcios. De Quibrote Atavá partiu o povo para Azorote e ali ficou. Mas outra região que recebeu um nome maldito por causa de orações e comportamentos e desejos malditos. Sabe o que significa Quibrote Atavá? Olha que coisa horrível. Túmulos de cobiça. Então quem passasse por ali lembraria da história desse povo e diria: aqui tem muito túmulos. Aqui é o túmulo de cobiças. Então a cobiça, ela nos mata, ela nos destrói. E é muito difícil estar livre dela. Na verdade, é impossível estar livre dela. E por causa disso devemos temer ao Senhor. E por causa disso devemos estudar profundamente a respeito do nosso Deus e do que Deus diz que nós somos e do que Deus diz que pode acontecer conosco se nos ausentarmos da graça dele, se desviarmos os olhos de Cristo, não é? Então, precisamos, irmãos, aprender a pedir ao Senhor. Por que eu estou pedindo? E por que não pode faltar para mim? Por que eu não posso passar dificuldade por um tempo ou a vida toda? Porque aqui não nos pertence. E Jesus Cristo deixou isso bem claro. Vocês que vão me seguir têm que carregar a cruz de vocês. Vocês têm que negar a si mesmos. Então, quando uma coisa dá errado na sua vida, é Deus que quer que dê errado. Porque quem era que ia afrontar Deus? E dizer assim: olha, eu sei que o Senhor quer o bem deles, e o Senhor está fazendo o máximo que pode para o bem deles, mas eu vou fazer o mal, e fazer, porque o nosso comportamento diante das coisas erradas, ruins que acontecem na nossa vida, parece que é assim. Parece que existem dois deuses numa luta, não é? O Deus que causa o mal na nossa vida e o Deus que causa o bem. Aí quando o Deus que causa o bem não tem poder suficiente, o Deus que causa o mal veio e fez. Aí a gente começa a murmurar, a reclamar. Contra o que a gente está reclamando? Contra a pessoa que nos causou o mal? Contra a circunstância que foi contra nós? É contra quem que a gente está reclamando? Porque sempre vai cair no Senhor. Ele só não tinha carne porque o Senhor não estava querendo dar. Percebe? E quando eles começaram a reclamar de não ter carne, Deus disse: é de mim que eles estão reclamando. É contra mim que eles estão se levantando. E aconteceu isso. Então, meus irmãos, tudo na sua vida é governada por Deus. Jesus Cristo disse:
que até os fios de cabelo de cada um estão contados. Não vai acontecer mal a um fio de cabelo seu, se não for do plano de Deus. Por que a gente não pode confiar nesse Deus? Por que a gente não pode dizer, como disse Jó, o Senhor vem nos dando o bem até agora? Será possível que Ele não pode nos dar o mal? Quer dizer que quem somos nós para receber só o bem? O único que pela lei deveria receber só coisas boas, sabe quem era? Cristo, porque a lei dizia isso. Olha, aquele que observar em tudo as palavras deste livro, as bênçãos recairão sobre ele. Aí vinha um monte de bênção, só bênção. E foi o que Cristo fez. Ele veio para a terra e cumpriu tudo, não errou em nada. Aí veio o que sobre ele? Só maldição. Mas só ele merecia as bênçãos. Aí a gente que não consegue cumprir tudo que a lei diz, e por isso somos agora merecedores de todas as maldições que estão escritas na palavra, vem murmurar, reclamar, ficar insatisfeito, porque deu errado o meu horário, eu passei da hora, porque você me atrasou, e começa a reclamar de qualquer coisa. Então, meus irmãos, vamos ter cuidado conosco mesmo. Enganoso é o coração. Oi? Não, tudo. É motivo para tudo. Para ficar mal com qualquer coisa. Então, nós vamos orar ao nosso Deus para que Ele nos guarde e nos proteja, para que Ele tenha misericórdia de nós, porque não somos melhores do que aqueles hebreus que cobiçaram, nem tampouco melhores do que aquele populacho lá que se levantou, aqueles egípcios convertidos. Somos iguais, piores, menos melhores. Então, somente a graça para nos livrar de sermos tão perversos, cobiçosos, ingratos, injustos, não é? Diante do nosso Deus. Aí vamos orar ao nosso Deus, pedir que Altamir nos conduza em oração.